improvisação e reflexões. Improvisar era preciso. A realidade nos traz muitas surpresas e dificuldades também, né? Mas a certeza de que não estamos capacitados para enfrentá-las é terrível. Em minha primeira experiência de alfabetizadora, ainda como estagiária, mas já regendo turma de 32 crianças analfabetas, constatei que, finalizando o curso de professoras, eu ainda não estava habilitada para resolver o problema do ensino da escrita. Como desenvolver um método, como dar andamento ao método, como preencher as horas restantes? Mesmo em choque, pensei, se nada fizer, as crianças vão me devorar. Criança gosta de brincar. O pátio bem atrás de nossa sala era grande e só usado para recreio coletivo de todas as turmas. E por meia hora só. Então, por quase todo o tempo, o pátio era só nosso. Vamos brincar? O piso da nossa sala de aula e o do pátio eram desiguais. Havia um degrau um pouco elevado entre eles. Correram. Observei que uns pularam um degrau, outros sentaram e escorregaram até o chão. 2 ou 3 olharam e não pularam. Ajudei-os e brincamos e cantamos. Meu repertório era variado, adquirido na infância, devido a brincadeiras nas calçadas do subúrbio onde fui criada. Então me veio mais uma reflexão. Por que crianças da mesma idade, oriundas da mesma região, apresentavam maneiras tão diversas de vencer aquela diferença de altura entre os dois pisos? Em psicologia, fomos informadas das diferenças individuais, mas em nenhum momento tivemos oportunidade de unir o conhecimento teórico à prática. Foi então mais um choque, essa constatação de minha inabilidade como professoranda, né, professoranda iniciante no magistério, em fazer essa união. Também em descobrir as causas, né? Chegar a uma solução, criando atividades capazes de remover as gritantes diferenças entre os pulos das crianças observada naquela turma. Passados alguns anos, lendo um trabalho de uma doutora argentina sobre dificuldades de aprendizagem dos estudantes de seu grupo de pesquisa, obtive resposta para minhas antigas indagações a respeito daquelas dificuldades, né? Dificuldade de pular daquelas crianças e sua relação com a alfabetização. Busquei, então, atividades que desenvolvessem essas habilidades, desde o maternal até a primeira série. Hoje é 2º ano do fundamental. Esse conhecimento me foi de muita utilidade muitos anos depois, quando uma professora, quando eu tive que lidar com um grupo de crianças de idades variadas, analfabetas e repetentes, que eram alunos do curso primário do Instituto de Educação do Rio de Janeiro.
Foi a pedido da diretora, pedido da doutora em pedagogia, professora Heloísa Marinho, né, que pedia para eu aplicar o seu método natural de alfabetização àquelas crianças. Concomitante à alfabetização, desenvolvi naquelas crianças habilidades de pular. Foram 3 meses e meio de trabalho diário com aquele grupo, interrompido, porém, pelas provas finais. Ainda assim, o resultado foi excelente. Todos os repetentes passaram no exame oral e escrito de leitura, sendo promovidos para a série seguinte. Muito importante também foi a informação de que houve mudança significativa de suas condutas em sala de aula. Quanto aos problemas dos pulos dos alunos da minha primeira turma, esses foram resolvidos naturalmente. E acredito que devido às 2 sessões de recreação que eu proporcionava àqueles alunos diariamente. Voltando à minha estreia como alfabetizadora, como resolver o seríssimo problema de ensiná-los a escrever. Isto me preocupava. Busquei cartilhas, livros didáticos, cadernos de caligrafia, aquela atividade de cobrir pontilhados para aprender a escrever vogais e consoantes. Nada disso me satisfazia, não. Por fim, né, eu poderia consultar a professora responsável pelo estágio, né? Talvez ela poderia me dar uma orientação? Não, isso não era usual naquela época. Não. Até que encontrei uma publicação com uma atividade lúdica que se chamava Caligrafia Cantada. Os alunos imitavam os movimentos da professora, aqueles movimentos próprios da escrita de vogais e consoantes, né? E era ao som de quadrinhas, né? Com melodia folclórica, né? Conhecida dos alunos, tipo Ciranda Cirandinha, etc. Como resultado dos movimentos circulares, ou em festão para fazer a letra M, N, ou em ondas para fazer o U e o I, né? Ou em laços, como as características do E e do L, né? Então, assim obtínhamos figuras como gatinhos, ondas do mar e outras figuras. Levei-os a fazer os movimentos primeiro no ar, em seguida no quadro de giz, antes de iniciá-los com lápis e papel. Até que mais tarde eu soube que era interessante iniciar a escrita em vários planos. Acertei por acaso. Rapidamente, com prazer, as crianças se tornaram aptas a fazer qualquer cópia. Havia maturidade, só lhes faltara oportunidade de lidar com lápis e papel. A seguir, eu iniciei a cópia das palavras por elas escolhidas. Não cópia assim de sentenças, linhas de cabeçalho. Não, seria uma covardia. Entretanto, foi surpresa a preferência pela palavra Babi, mesmo entre os meninos, já que eu apostava no nome do personagem principal, que era o Bebeto, né? Bebeto jogou a bola bateu na Babi, Babi caiu no buraco. Talvez por falta de maturidade, eu não insisti em saber a razão da preferência deles, né? Durante anos,
Me intrigou aquela desigualdade entre o meu modo de pensar e o dos alfabetizandos. Somente 20 anos depois, enquanto professora de educação infantil, após indagar das crianças as razões de suas preferências e rejeições aos personagens da história Pituxinha, constatei unanimidade na rejeição ao soldadinho, o qual, para pôr ordem no quarto de brinquedos, prendeu aquela bonequinha arteira que era a Pituxinha. Após argumentar que o soldado tinha cumprido o seu dever e não ter-os convencido, perguntei-lhes o que fariam se fossem soldadinhos. Eis as respostas. Eu não amarrava a Pituxinha. Eu não botava a Pituxinha na caixa. Eu não tampava a caixa. Eu fazia furinhos na caixa. Essa última resposta me alertou. O fato deles não rejeitarem a prisão da Pituxinha, mas sim a forma cruel dessa ação. Isto causou-me grande surpresa e intensa comoção. Intensa emoção, vamos dizer assim. Imobilidade? Não, criança não gosta. Privação de ar? Não, ninguém gosta. Punição? Sim. Desumanidade? Não. Que lição! Foi uma grande lição que eu aprendi. Graças a ela, adquiri o hábito de dialogar com as crianças, a conversinha, de refletir sobre suas escolhas e argumentos, a fazer análise crítica de textos de histórias infantis e também da reação dos espectadores a peças de teatro infantil. Em 2 espetáculos de teatro infantil, observei que na apresentação final dos personagens, as crianças exigem a presença dos vilões. Por ser educadora, fui até indagada sobre os motivos dessa reação. Como explicação, me veio ao pensamento a questão da identificação. Porque também as crianças cometem malfeitos. A exclusão dos vilões sugere seu desaparecimento, sua morte, o que poderia acontecer com eles próprios, como punição pelas suas traquinagens. Novo problema urgente surgiu, qual seja o da verificação de que meu repertório de histórias, dessas historinhas resumidas, era apenas de 2 elementos que nós, professorandas, tínhamos recebido da professora de metodologia. Não me achava capaz de produzir histórias que interessassem as crianças. Recorri a uma amiga e colega de turma, Maria Mazetti, mais tarde escritora de literatura infantil, premiada internacionalmente. Nas longas viagens de trem, que nos levava até nosso local de trabalho, trocávamos nossas habilidades. Eu a ajudava a planejar atividades concretas para seus alunos de 2ª série e ela me ofertava suas criativas historietas. Final de ano, sucesso absoluto, em época em que havia uma repetência endêmica. A minha turma
Mais do que admiração, causou estupefação o resultado. Eu me perguntava quais procedimentos proporcionaram aquele inusitado resultado. Não poderiam eles ser compartilhados com outros alfabetizadores? Ao relatar minhas ideias a um primo que trabalhava no INEP, ouvi sua opinião sobre as enormes dificuldades da implantação dos mesmos, dessas ideias, Exigiria grandes mudanças na gestão, educacional do país, com consequentes modificações na formação de professores de diferentes níveis. Vale ressaltar ainda a vontade política, dos governantes. Decepcionei-me, mas não desisti. O sucesso não me subiu à cabeça. Questionava-me sobre quais teriam sido os elementos determinantes do excelente resultado de uma professoranda, regendo sua primeira turma de crianças analfabetas e enfrentando tão complexa atividade, a alfabetização.